Isso não é pra crianças, nem também pra animais. São histórias estranhas, esquisitas demais. Isso não é pra crianças, nem também pra animais. São histórias estranhas, esquisitas demais. Algo um tanto inquietante, os contos do peregrino errante. Algo um tanto inquietante, os contos do peregrino errante. Mais um dia, mais uma história. Este é o projeto Os Contos do Peregrino Errante, com 4 histórias diferentes de um edital de criação literária. Já foram apresentadas 3, esta de hoje é a 4ª história. E, bom, para quem não me conhece, meu nome é Augusto, alguns me chamam pelo apelido de Cabeça. Para quem já me conhece, o nome é o mesmo, não muda, afinal o nome é isso mesmo, vai te acompanhando. Algumas vezes muda, eu sei, algumas vezes muda. A história de hoje fala de uma coisa que eu gosto muito, que é reconhecer o outro em si e o si no outro e vice-versa antes da história iniciar. A gente vai fazer aquela atividade que eu gosto muito, que é tentar trazer a calma para o coração e para as mentes. Eu conto até 3 e quando eu falar já, a gente respira fundo para a história começar. É 1, é 2, é 3 e... Essa história trata de personagens que existem aqui no estado em que eu me encontro agora, que é o Mato Grosso do Sul. Aqui tem vários animais e às vezes, eventualmente, a gente encontra animais com uma vida muito forte, uma vida pulsante. Você já passou, você aí, já passou em cima de uma ponte? Já passou em cima de uma ponte? Já passou aí em cima de uma ponte? Já passou? Ponte? Já passou? Você já passou em cima de uma ponte? Eu já passei em cima de algumas pontes e quando me encontro ali em cima de uma ponte, principalmente aquelas que passam por cima de um rio, olha aquele rio que corre para lá, olha aquele rio que corre para cá, me sinto conectado de alguma maneira com aquela água que versa debaixo de meus pés. Indo para Corumbá, tem uma ponte grandiosa que passa por cima do rio Paraguai. Já passou por cima do rio Paraguai? Já passou por cima ali do Paraguai? Olhando assim dá pra ver uns alagadinhos, dá pra ver a floresta densa do Pantanal, uns alagadinhos às vezes até com alguns animais ali perambulando. Já passou? Já passou? Pois a próxima vez que você passar sobre essa ponte que passa por cima do rio Paraguai, ou se for a primeira vez que você passar sobre essa ponte, ou se for de outro rio, a próxima vez que você passar em cima de uma ponte de qualquer rio, observe com atenção. Observe a vegetação que cresce na margem. Observe a margem. Observe aquela marginalidade de um lado e de outro. E é fácil a gente se confundir e achar que a ponte nos coloca por cima da margem, por cima da marginalidade. Algumas pessoas se sentem assim, acima de qualquer margem. Se os seus olhos pudessem continuar seguindo a margem de um rio, a margem do rio Paraguai, ia encontrar os personagens dessa história. Essa história trata de um jacaré chamado Crânio. Crânio era seu nome. Crânio se sentia também por cima da margem. E de fato ele perambulava ali o rio por cima da margem. Por cima de toda a margem do rio, às vezes dentro do rio, mas sempre por cima. Como se fosse o topo da cadeia alimentar.
Em realidade, Crânio era o vice-presidente da cadeia alimentar. Só perdia pra onça. No Pantanal é assim. A onça tá no topo e o jacaré é vice-presidente da cadeia alimentar. Crânio ficava ali, de boa, na margem do rio, deitado. Às vezes boiando. De boa boiando, esperando a boiada. De boa, de boa. Ai, que de boa, ai, que de boa, ai, que de boa. Não sei se você já conheceu gente assim, que fica de boa, como se não se abalasse por nada, como se não tivesse nenhuma preocupação. Gente assim, já conheceu? Gente de boa, de boa, de boa. Oh, mas e as contas no fim do mês? E as contas no fim do mês? Eu tô de boa, alguém paga. Eu sou o vice-presidente da cadeia alimentar, eu tô de boa. E as crianças? Quem é que vai cuidar das crianças? E as crianças, hein? Eu tô de boa, tem 5 babá, de boa, tem 5 babá, uma creche, eu tô de boa, vice-presidente da cadeia alimentar. E a vacina? E a vacina, hein? E a vacina? Tô de boa, já sou jacaré mesmo, tô de boa, já sou jacaré, eu tô de boa. E assim eram os dias de Crânio, o jacaré. O jacaré Crânio passava os dias de boa, comendo os peixes que lhe caíam na boca, sendo palitado pelo pássaro palito que palitava seus dentes, de boa, no topo ou quase da cadeia alimentar. Mas às vezes, para onde a gente não olha, é que surge algo que nos surpreende. Às vezes, da onde menos se espera, não vem nada. Outras vezes, da onde menos se espera, algo pode acontecer. Não muito longe dali, na verdade no mesmo ponto cartesiano x e y, mas em um outro andar, havia um outro ser que vivia no submundo da margem do rio. Ali, olha, quase como se fossem dois universos coexistindo, mas um não tinha total consciência do outro. O jacaré Crânio de boa aqui em cima, e aqui embaixo existia um ser chamado Minhoca. Minhoca, porque minhoca não tem nome. Minhoca do submundo, as pessoas vinculam a função de minhoca fazer o que as minhocas fazem. Não é igual jacaré tem nome próprio, jacaré Lelé, Cuca, jacaré José, arara tem nome próprio, arara, aroeira, nogueira, tuiuiu tem nome próprio, tuiuiu, Rezende de Camilo e Bonifácio. Minhoca é só minhoca mesmo, minhoca. A minhoca dessa história já estava cansada. Estava cansada, ora essa. As minhocas são a base da cadeia alimentar. Se não fossem as minhocas, a minhoca que existia ali debaixo do crânio, no submundo, embaixo do crânio, já estava cansada. Afinal, as minhocas alimentam as plantas, que alimentam as capivaras, que alimentam as onças e jacarés. As minhocas alimentam os peixes, que alimentam as piranhas, que alimentam as ariranhas, que alimentam as onças e jacarés. Se não fosse as minhocas... Agora me diga, quantas vezes você viu uma minhoca garota propaganda do Pantanal? Se não fosse as minhocas, não haveria Pantanal. Você já viu minhoca em algum cartão postal do Pantanal? As onças estão lá, os jacarés também, tuiuiu, arara, ariranha, piranha. Mas e minhoca? Ninguém faz um cartão postal com minhoca. Olha que lindo! Ai, meu sobrinho me mandou um cartão postal com essa minhoca do Pantanal. Ai, que lindo! Enfurecida com essa condição, a minhoca de nossa história resolveu dar um basta. Ela resolveu se insurgir contra aquele sistema da cadeia alimentar. E como ela sabia que poucas minhocas iriam lhe acompanhar, a minhoca dessa nossa história, a minhoca sem nome, resolveu fazer tal qual como um cowboy solitário num filme de faroeste. A minhoca colocou o seu chapéu na cabeça e se preparou. A minhoca
Minhoca vingadora entrou num buraco de minhoca e foi se contorcendo pelo solo. A minhoca foi subindo numa viagem interdimensional. Essa viagem vingativa de minhoca solitária, insurgente, revoltada. A minhoca foi. Ocorre que por essas coincidências da vida, lá em cima nessa outra galáxia, nessa outra dimensão, estava Crânio, deitado de boa na margem do rio. Talvez pela proximidade da cabeça com o solo, talvez pela abertura exagerada do seu orifício auricular, houve um encaixe perfeito entre o buraco de minhoca interdimensional que vinha do submundo e o seu ouvido, e a minhoca solitária e vingativa percorrendo o solo sem perceber, quando saiu, já entrou no crânio de Crânio, entrou e habitou a sua cabeça. Crânio agora tinha uma minhoca em sua cabeça e nem percebeu, pois estava dormindo. Lá dentro, a minhoca visitou os pensamentos e memórias do jacaré. Eita, mas que lugar é esse aqui, hein? A minhoca investigava com seu corpinho de minhoca as memórias no miolo do jacaré. Lembranças da semana passada, eu de boa na beira da lagoa. Semana retrasada, eu de boa na beira da lagoa. A minhoca não tinha dedo, mas se tivesse ia ficar apontando assim para as memórias que ela lia. Semana tetrasada, eu de boa e com frio na beira do rio. Havia muitas lembranças de boa, muitas coisas de boa, mas a minhoca, com seu corpinho de minhoca percorrendo os miolos, foi entrando em alguns lugares mais escondidos, algumas memórias escondidas no crânio de Crânio, e então encontrou algumas coisas curiosas. Lembranças de jacaré na escola de jacaré, escola dos pequenos répteis. Eu sendo zoado pelos jacarés maiores. Eu, na escola, sendo zoado por não ter pai. Eu, na escola, sendo zoado por ter joelhos tortos. Eu, levando bronca do meu tio por ter brincado escondido na margem do rio. Eu, apanhando dos jacarés mais velhos da rua do outro lado do Coricho. Algumas memórias eram pesadas, vá lá, mas a minhoca, por mais compadecida que estivesse, ainda sentia que a sua estrada, a sua vida de minhoca recebera muita mais pressão. Ela tinha a pressão do Pantanal literalmente sob sua cabeça. Crânio acordou, sentindo uma coisa estranha. Eita, mas que sonho esquisito que eu tive, misturei um monte de lembrança. E a maior parte delas era de boa, né? Quem falou isso? Quem falou? Crânio sentiu aquela voz da minhoca dentro de sua cabeça e ficou... Quem disse? Quem que disse? Sou eu aqui dentro. Dentro da onde? Eu tô ficando doido. Eu tô ficando doido, é isso. Eu sabia, muito estresse. Eu sabia que ficar de boa na beira da lagoa era estressante. Eu tô ficando doido. Levou um tempo para minhoca localizar e convencer Crânio de que estava dentro de sua cabeça, de que tinha entrado ali vindo do submundo. A conversa foi longa, mas uma hora Crânio percebeu que poderia ser verdade, que alguém estaria ali dentro contando e falando coisas para ele. E a minhoca não parou por aí. Quando o Crânio já se satisfez e percebeu que não estava tão lunático assim, a minhoca disse: "Olha, eu tô aqui dentro e agora eu quero me queixar."
Foram horas em que a minhoca ficou também contando suas lembranças, da sua vida dolorida de estar lá embaixo, da sua vida dolorida de não ver a luz que todo mundo dizia que era agradável, da sua vida dolorida de servir de base para todo mundo, até para as plantas. Ai, Crânio a escutou por horas a viu. E depois de escutar por algum tempo, realmente, dessa vez, se compadeceu. Era uma compaixão pela vida da minhoca, tal como a minhoca agora talvez tivesse uma compaixão pela vida do jacaré. Os dois trocavam informações, conversavam e se equilibravam como se estivessem numa balança, se equilibravam como se estivessem numa jangada, se equilibravam como se estivessem numa balsa, como se estivessem no rio em que não tinha nenhuma ponte construída por cima. Os dois se equilibravam, era uma simbiose, um mutualismo. Talvez esse fosse o segredo, uma simbiose e mutualismo de visões. Ai, o pássaro palito tinha razão. A minhoca e Crânio começaram a um tratar o outro como gostariam de ser tratados. Dizem que foi uma relação bastante profícua, uma relação aprofundada, uma relação em que um permitia que o outro enxergasse aquilo que não via. O tempo passou, Crânio teve uma vida longa e duradoura. A sua história reverberou no Pantanal. Ele enxergava como nenhum outro jacaré enxergava as coisas. O tempo passou e dizem que após um tempo até uma gráfica em Corumbá foi invadida por um jacaré. Dizem que depois dessa invasão a gráfica passou a agir de uma maneira um pouco estranha, como se tivesse lunática, como se tivesse minhocas perambulando a cabeça, imprimindo cartões postais atípicos, cartões postais com animais não tão simpáticos, alguns deles com formigas, outros com cupins e outros ainda com minhocas, mas em todos eles escritos: seja gentil, pois nesse momento todo mundo trava uma batalha querendo viver. Para você que chegou até aqui e escutou essa história, caso tenha se simpatizado por essa estética que às vezes as pessoas compartilham, gostam de coisas parecidas. Se você gostou, clica aí no like, siga a página, acompanhe, faça todas essas coisas, procura Instagram e tal. Agora, se você não gostou, eu sei, muita gente não gosta. Eu confesso que as primeiras vezes que li essas histórias achei muito estranhas. Se você não gostou, vai ver outro vídeo, tem uma coisa muito boa. Procura assim como fazer slime, procura essas coisas. YouTube tem uma variedade de coisas, mas não vai clicar nessa mãozinha pra baixo, hein? Se clicar, eu vou fingir que é porque você escutou isso e gostou, e aí clicou pra baixo porque gostou, e aí se gostou, você vai convidar os amigos porque gostou. Você gostou? Eu gostei. Não, eu não gostei, eu cliquei pra baixo, eu gostei, cliquei pra baixo, gostei, cliquei pra baixo porque gostei, cliquei pra cima porque gostei também. Histórias estranhas, esquisitas demais, algo um tanto inquietante. Os contos do peregrino errante, algo um tanto inquietante. Os contos do peregrino